Olá, sou a professora Maria de Lourdes de Moraes Pessoa, sou professora especialista na área da educação inclusiva. Gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências com alunos que eu já atendi que possuem altas habilidades ou superdotação. Então, eu trago uns slides para vocês, onde eu apresento o que é as altas habilidades e a superdotação. E também gostaria de compartilhar com vocês alguns relatos de experiência, para que juntos, possamos fortalecer cada vez mais um conhecimento sobre esses alunos que precisam de um atendimento, que precisam de um olhar bem mais inclusivo. Então é importante entender a diferença entre altas habilidades e superdotação. Altas habilidades estão ligadas ao que a pessoa pode aprender e desenvolver com a ajuda do ambiente, como a família, a escola e a cultura em que vive. E superdotação, por outro lado, está mais relacionada ao que a pessoa já nasce com predisposição, ou seja, características inatas e genéticas da inteligência e da personalidade. Bom, então, as altas habilidades e a superdotação são condições das pessoas, seja no quesito intelectual, criativo, do talento acima da média, e não é um transtorno. Alguns casos podem coexistir com os transtornos do neurodesenvolvimento. Por exemplo, podemos ter um aluno com TDAH ou com TEA, caracterizado ao chamada que podemos dizer que é a dupla excepcionalidade. Então, nesses casos, é necessário compreender e entender tanto as potencialidades quanto as necessidades socioemocionais e educacionais desses indivíduos. Então, eles podem ter o transtorno e mais a condição de altas habilidades ou superdotação. Eu vou apresentar para vocês agora dois casos que acho que dá para a gente distinguir bem um exemplo de superdotação e um exemplo de altas habilidades. Por exemplo, Ana nasceu com grande facilidade para aprender matemática desde muito pequena, sem que ninguém tivesse ensinado. Já fazia contas de cabeça, encontrava soluções rápidas para problemas complexos. Isso é um exemplo de superdotação, pois está ligado a uma capacidade inata que já faz parte dela. Agora, João gosta muito de desenhar. No começo, seus desenhos eram simples, mas com o apoio da família, incentivo da escola e acesso a materiais, ele foi aprimorando a sua técnica e hoje ele cria trabalhos muito bem elaborados. Esse é um exemplo de altas habilidades, pois suas capacidades foram sendo desenvolvidas e enriquecidas pelo ambiente. Bom, eu apresento para vocês aqui um quadro com algumas destaques, né, sobre as altas habilidades e superdotação. Por exemplo, a origem, como se manifestam, e um exemplo prático. A origem, desenvolvidas pelo ambiente, pela família, a escola, a cultura, melhoram com estímulo, incentivo e oportunidades. E aqui no caso a gente tem então o exemplo do João, que aprendeu a desenhar cada vez melhor porque teve apoio da família e incentivo da escola. E seria uma palavra-chave: potencial desenvolvido. Então pode estar desenvolvido, fortalecido. Agora, a superdotação está mais ligada a fatores inatos e genéticos, aparecem de forma natural desde cedo, mesmo sem estímulo externo. É o caso da Ana, que já demonstrava facilidade para resolver cálculos complexos sem precisar de um ensino mais direcionado. Apresento para vocês também aqui também um cartaz, né? Essa nós temos as altas habilidades e superdotação, que é a habilidade acima da média, a criatividade e o conhecimento. Aqui temos a superdotação acadêmica, a superdotação criativa. Então,
de acordo com o pesquisador, né, que apresenta essa esse painel depois de uma pesquisa de seus estudos. Bom, vou apresentar para vocês também um pouquinho do resumo das leis brasileiras sobre altas habilidades e superdotação até os dias atuais. Então, tudo começou com a Constituição Federal, Básico à Educação, que é fundamentada para implementar as legislações da educação básica, 1988. Então, em 1996, com a LDB, é que estabelece o AEE, Aceleração de Estudos e Formação Docente para o atendimento especializado de pessoas com altas habilidades ou superdotação. Em 2011, com o decreto 7.611 de 2011, define-se alta habilidades ou superdotação, estrutura o AE como suplemento ao ensino regular. Então, foi a partir de 2011 que os alunos identificados com altas habilidades ou superdotação, não existe um exame clínico para identificar esses alunos, essas pessoas. Elas precisam passar por testes e por uma equipe multiprofissional. Bom, aí 2013 temos a Lei 12.796, que inclui essa terminologia diretamente na LDB. Em 2015, exige a identificação, cadastramento e atendimento e cria um cadastro nacional desses alunos. Então, olha, foi a partir de 2015 que começou esse movimento de identificar, mesmo pelo censo, para saber quantos alunos, quantas pessoas existiam com altas habilidades e superdotação. E 2023 é um parecer do Conselho Nacional de Educação, que fundamentou as diretrizes para identificar e acompanhar os alunos com superdotação e orienta sobre a aceleração desses alunos. Também existe uma outra, a legislação que acompanha, né, que fala sobre essa questão, como é identificado altas habilidades, para aquele aluno não se sentir desmotivado. Então, ele pode também acompanhar uma proposta de acelerar os seus estudos, as séries, né? E 2024, 2025 é um projeto também de aceleração de estudos, que expressa já da LDB, que é uma política nacional de inclusão no ensino superior para essas pessoas. Bom, eu trouxe para vocês agora dois estudos de caso que está relacionado aos meus atendimentos. Foram 2 alunos que eu já atendi e consegui fazer uma avaliação pedagógica inicial deles e depois o PAE, um plano educacional especializado, para que eu pudesse, de fato, trabalhar com esses alunos de uma forma mais inclusiva, né, para que eles pudessem se sentir mais motivados, mais animados, mais pertencentes mesmo à sala de aula e ao ambiente escolar. Então, esse é uma análise integrada, né, como eu disse para vocês, da AP e do PAE. Então, o João é um aluno com dupla excepcionalidade. Então, João, ele tinha autismo e também altas habilidades, pois apresenta transtorno do espectro do autismo a altas habilidades em matemática e tecnologia. Seu perfil evidencia a necessidade de um olhar educacional diferenciado, que promova tanto o enriquecimento das áreas de interesse quanto o suporte às dificuldades. Com estratégias adequadas, João poderá ampliar significativamente as suas competências e contribuir de forma inovadora no ambiente escolar. O estudo de caso 2, esse foi para o ensino médio, um aluno do ensino médio, né? Era o Manuel, é um nome fictício. Então, é um aluno também com autismo, com nível 1,
que apresentava altas habilidades na área de linguagens. E como, assim, ele se destacava muito na leitura, na escrita, ele gostava muito de criar desenhos, né, e narrativas especificamente sobre jogos de RPG. Ele era muito comunicativo, criativo e demonstrava interesse por a religião e jogos de RPG, filmes de terror, que refletiam diretamente em suas produções. Seu desempenho escolar era mediano, mas suas habilidades eram bem potencializadas e por meio de projetos interdisciplinares, no uso das tecnologias e na valorização da escrita. E com o apoio adequado, Manuel tem condições de se destacar como criador e narrador no campo das linguagens e das tecnologias educacionais. Bem, esses dois estudos de caso, por exemplo, o primeiro era um aluno do ensino fundamental, um aluno que ele tinha mais habilidades para a área da matemática e tecnologia. Eu consegui com esse aluno que ele colocasse em uso uma impressora 3D da escola que estava já há anos. E ele é que conseguiu fazer com que essa impressora funcionasse. O que mais que eu consegui com esse aluno? Bom, a caligrafia dele era muito ruim. Então, também eu trabalhava a questão de leitura, mas não textos grandes, com pequenos textos, e fazia com que ele escrevesse numa folha quadriculada, para que melhorasse a sua caligrafia. E, bem, e assim foi, né? Eu até tive um exemplo desse aluno também pós-pandemia, que ele parou de falar, né, com todo mundo na escola, e comigo ele falava normalmente, com as pessoas que ele tinha afinidade. E aí, observando, eu chamei a família, conversei com a família, perguntei como é que estava esse aluno em casa. A mãe também relatou que ele estava bem, assim, seletista, né? Ele selecionava com quem ele queria falar, com quem ele tinha mais afinidade. E aí eu fui estudar e percebi que ele estava também com o mutismo, por uma tendência para ter um mutismo seletivo. E aí eu fiz um relatório na escola, por meio da AP também, e o médico solicitou esse relatório, depois ele foi encaminhado para o psicólogo. Então, assim, e ele foi melhorando essa questão dessa socialização dele com as pessoas que ele não tinha afinidade, mas que ele precisava conversar. E foi melhorando isso dentro do ambiente escolar, em casa também. Mas, assim, é um aluno, esse, no caso, como eu falo para vocês, né, do ensino fundamental 1, do estudo de caso 1, ele era um aluno, assim, muito sistemático, né, eles se tornam, assim, pessoas irritantes, eles mesmo com eles. Então, quando a autoestima, né, está valorizada, o incentivo, a motivação, a tendência, lógico, é eles, também se integrarem ao ambiente da escola e serem respeitados dentro do perfis de cada um, né. No caso desse aluno, dessa questão, porque eles acabam mesmo sendo, sabe, assim, pessoas que acabam se afastando de grupos, porque as pessoas ou os demais alunos até mesmo sofrendo bullying, lógico, e os alunos vão: "Nossa, mas ele é muito irritante, ele é muito chato". Então, trabalhar essa questão socioemocional também para que ele entenda isso. Isso é fundamental. E no estudo de caso 2, como eu apresentei para vocês, também é um aluno que ele, assim, por jogos, né, uma afinidade muito grande. Eu consegui trabalhar com os 2, o Canva e principalmente com o Manuel, do estudo de caso 2. Então ele fazia as histórias dele no caderno e ele transcrevia para o Canva. Ele não conhecia a ferramenta, a plataforma Canva. Depois também ficou até como uso para outras disciplinas, para ele apresentar trabalho. Então, assim, quanto mais a gente puder explorar essas habilidades deles,
Com certeza, a autoestima também vai ser valorizada, porque eles vão se sentir importantes e que eles também podem, né, que eles têm potenciais para dar continuidade nos estudos ou mesmo nas afinidades, em relação às avaliações também, a gente precisa adequar. Então, eu espero que com a apresentação desse relato de experiência, possa ser assim, também de ampliar o conhecimento de todos, para que a gente possa, de fato, entender um pouco melhor quem são esses alunos, né? E auxiliá-los, porque eles estão passando pela escola, ensino o infantil, depois fundamental, o médio, depois para uma faculdade, serão adultos. Então, o que a gente puder fazer para auxiliá-los é muito importante, é de grande importância. Bom, valorizar as diferenças é a chave para um mundo onde todos os talentos são celebrados. Eu deixo aqui as referências para vocês e também vou compartilhar uma cartilha sobre altas habilidades e superdotação, certo? Um abraço para vocês. Até mais.